Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da VoxAge. Hoje o tema do nosso webinar é como aplicar Customer Experience nos canais digitais e ganhar a satisfação dos clientes. Para isso, nós convidamos dois especialistas e antes de apresentá-los, eu gostaria de passar recadinhos importantes, tá? Amanhã vocês devem receber no e-mail de vocês a nossa pesquisa de satisfação. Tá importante, vou pedir por gentileza que vocês preencham, porque através das respostas que vocês fornecem, a gente consegue produzir conteúdos assertivos e que atendam à necessidade de cada um de vocês. Tá legal? Durante o bate-papo, aproveitem, façam perguntas, tirem dúvidas, busquem informações com os nossos especialistas. Ao final do bate-papo, nós vamos responder todas elas no momento reservado, tá legal? Agora eu quero convidar os nossos especialistas para fazer esse bate-papo com vocês. Carlos Caldeira, ele é professor do INSPER e sócio na KCID. Agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, Carlos. Bem-vindo. E o nosso diretor executivo da VoxAge, Alexandre Constantini, para conduzir esse bate-papo com vocês. A palavra está com vocês, sejam bem-vindos. Obrigado, Cris. Boa tarde, Caldeira. Obrigado por ter aceitado o convite aí para participar desse bate-papo, né? Vamos fazer uma coisa bem leve, bem voltada para a prática mesmo, que eu acho que isso que importa mais para o dia a dia das empresas, para a gente tentar chegar aqui a conclusões que a gente consiga aplicar na prática, né? Nos nossos call centers, nos nossos centros de atendimento, enfim, no relacionamento que a gente tem com o cliente, para que com poucas ações, pequenas coisas que a gente implemente, a gente consiga dar grandes saltos, grandes pulos de qualidade aí no relacionamento com o cliente. Maravilha, vamos seguir essa linha aí. Obrigado pelo convite. Então, antes de mais nada, só para a gente posicionar, agora é moda falar de experiência do cliente, em inglês, então, fica mais bonito ainda, né? Que a gente fala de Customer Experience, mas para a gente posicionar de uma maneira, né, de novo, mais leve, o que é esse tal de Customer Experience, essa experiência do cliente? Essa pergunta, você já começa uma pergunta complicada, né, Alexandre? Mas aí eu lembrei de um professor da GV que dizia que se está em inglês é que deve estar certo, né? Então, essa mania que a gente tem de usar aí os anglicismos, né? Tem várias definições, mas para mim a definição mais fácil e acho que é mais abrangente é o seguinte: Customer Experience é você fazer a gestão das interações com os clientes. E por que você vai fazer essa gestão das interações? Para aumentar o valor futuro desses clientes. Tudo bem? Então a gente traz aí uma questão que é valor, né? Para que eu vou fazer isso? É para que o valor futuro dos clientes aumente. Legal. E aí, para isso, acho que a teoria principal do Customer Experience é que você tem que modificar a cultura da empresa para o cliente ser o centro das atenções, né? Ele é a coisa mais importante, então a organização devia estar voltada para ele, que é a coisa mais importante que tem, e aí então ele ser o centro das estratégias, de tudo que a empresa vai fazer, né? E aí, assim, como que isso se dá dentro de uma organização? O que é jornada de cliente? O que é touch point? O que é ciclo de vida? Como que essas coisas se conversam para, no final do dia, realmente o cliente está no centro das estratégias das empresas? E acho que, continuando, né, acho que nossa pequena ironia da primeira pergunta, mas infelizmente o Customer Experience ele adora usar jargão, né? Então, infelizmente, para quem está começando, tem um monte de jargão, coisas que são semelhantes, mas tem nomes diferentes, e tem isso, não é fácil, né? Mas acho que a grande questão aí, e aí acho que essa é uma grande questão que tem surgido muito, por exemplo, nos cursos que eu dou lá no INSPER, né? O pessoal quer saber, como é que eu começo? Né?
E aí eu acho que tem dois jeitos de começar. Tem o jeito grande, fazer um grande programa, convencer o presidente da empresa a fazer um grande programa de transformação, que tem a vantagem de você vai ter um sponsor, você provavelmente vai ter mais recursos, você provavelmente vai ter mais poder de persuasão, né, com relação às pessoas, mas que provavelmente não é a realidade da maioria dos programas que está acontecendo, né? Por outro lado, o que a gente pode fazer é começar, e muitas vezes os programas começam nas próprias áreas. Então, eu já vi programas começando na área de marketing, eu já vi programa começando na área de atendimento, eu já vi programa começando na área de qualidade, né? Então, provavelmente, uma visão inicial é que dá para você começar na sua área, né? O que você precisa, no mínimo, fazer para isso? Você precisa entender, como você falou, os touch points, que é onde eu vou ter esses contatos com o cliente. Para quê? Para eu poder mapeá-los ou para eu poder medi-los, ter o feedback e decidir se eu vou fazer alguma coisa com feedback. Então, acho que o tripé mínimo que você tem que ter é saber onde estão as interações, medir essas interações de alguma maneira, e aí tem, né, livros e livros aí de falar de medição, e o que eu vou fazer com esse feedback? Como é que eu vou usar esse feedback para melhorar essa experiência com base aí nessas devolutivas dos clientes, tá? Fala um pouco mais, o que seriam esses, né, touch points, né? Touch É points anglicismo, né, que significa o quê, no final das contas? No final das contas, isso é bem interessante, né? Então, nada mais é que são os seus pontos de contato com o cliente, tá? Então, legal, né? Se eu vou falar no call center, poxa vida, eu vou falar com o cliente quando ele me ligar. Poxa, legal. Mas, obviamente, essa é uma visão receptiva e uma visão parcial de todas as interações que eu vou ter com o cliente, né? Isso vai se complicar principalmente a partir do digital, que é aí o nosso assunto de hoje, né? Então, antigamente, se você pensava na loja, é fácil. Essa pessoa, ela viu o meu produto em alguma propaganda, o primeiro touch point, ela resolveu vir na loja, o segundo touch point, ela olhou, vou dar um exemplo de compra de carro, porque tem um exemplo bom de como isso está se complicando. Ela veio, olhou o carro, saiu, voltou de novo para fazer agora o test drive, um terceiro touch point. Aí ela resolve comprar um quarto touch point, provavelmente. E aí talvez um pouco mais complexo, porque eu tive que fazer crédito, eu tive que fazer outras questões. E aí vamos supor que o quinto touch point é quando ele vem pegar o carro e levar ele para casa. Tudo bem? É uma jornada de compra até a entrega do veículo. Obviamente eu podia olhar essa jornada aí com pós-venda, com recompra, posso fazer ela bem mais ampliada, né? Isso que o pessoal chama de jornada de cliente, certo? Isso o pessoal chama de jornada, né? Colocar esses vários pontos ao longo do tempo. Então, lá tem o nosso professor lá de design do INSPER, o Vitor Macul, ele faz, acho que o melhor exemplo, né? Imagina que você está desenhando um storyboard, né? Um desenho em quadrinhos de como vai ser o relacionamento com o cliente com você. Provavelmente, cada quadrinho que você desenhar vai ser um ponto de contato, né? O cliente está pensando, aí ele vai pesquisar, ele vai na loja. Isso é a melhor maneira de olhar a jornada. Então, pensa como se fosse aí uma história em quadrinhos que vai contar essa aí nossas interações, tá? E aí, não sei se você quer explorar outra coisa ou a gente continua em touch point, Ale? Não, e aí, enfim, dentro dessa jornada, então, a gente vai ter inúmeros touch points, né? E aí você começou a falar um pouco de como isso está se tornando, inclusive, digital, né? Então, isso está se tornando digital e aí traz duas complicações, né? Para a gente. Então, o primeiro deles é a questão do multicanal, omnicanal, né? Que a gente vai falar, o omnichannel, que é essa ideia que o cliente gostaria de ter uma interação contínua através de vários canais, né? Então, ele quer a mesma experiência em vários canais ou uma experiência semelhante, tá? E a segunda, você me ensinou essa palavra, contexto, né?
Eu gostaria que a empresa lembrasse de qual foi o meu último contato e aonde a gente parou a transação, tá? Note que pouquíssima gente consegue fazer isso hoje. Então, essa é a primeira complicação dos touchpoints. Então, como um grande mapeamento inicial, é muito tranquilo. Mas se realmente você vai ficar refém dos touchpoints, você vai ficar praticamente louco. Por exemplo, recentemente o Google fez uma pesquisa e olhou a jornada de compra desde alguém que se interessa pelo carro até quando a pessoa compra o carro. E aí chegou à conclusão que para a compra do carro, nessa pesquisa deles, pode ser a pesquisa do Canadá, pode ser que não seja a realidade de todos, a gente tem que, né, levar com um certo ceticismo, haviam 902 touchpoints. Tudo bem? As pessoas vão lá, pesquisam no Google, perguntam para o vizinho, olham fotos, tiram foto desse carro na rua. Então, uma coisa que a gente tem aprendido muito no digital é que eu vou fazer aquele desenho bonitinho da jornada, mas provavelmente o cliente não vai querer obedecer aquele belo desenho. Ele vai entrar no meio da jornada, ele vai voltar no começo porque ele está dúvida e eu achei que, né, no contexto eu queria dar um atendimento porque eu achei que ele já estivesse na frente. Então, isso aí tem revolucionado bastante o nosso olhar para isso, né? Recentemente eu ajudei um pessoal de uma concessionária e eles estavam com aquela visão antiga de funil de vendas que a gente tem, né? E talvez essa visão com o digital ela não seja mais assim. O cara entra no funil lá em cima, depois ele aparece lá embaixo, mas aí ele não compra, aí ele volta a ter dúvida. Então, essa questão do touchpoint, ela é interessante, eu acho que ela dá uma ancorada na gente, mas principalmente, por exemplo, tem uma grande consultoria que parece um nome assim escocês, que ela é contra usar os touchpoints justamente por essa complexidade, tá? Puxa, então quer dizer que eu devo usar ou não devo usar? Você deve usar, mas deve saber quais são as limitações, é o que eu sempre digo. E aí, o que me lembra que uma coisa também, além do contexto, que é muito importante, é o histórico, né? Ainda mais se a jornada não é tão linear, né? E cada vez vai ser menos linear. Se o cliente vai e volta, e você, quando você está em contato com ele, você não tem o histórico do que aconteceu, fica difícil você manter esse relacionamento. Imagina o cara ter que começar a história, né, tudo de novo, explicar tudo que ele já fez, é complexo, né? Então, esse costuma ser o ponto de desespero em cursos, isso é muito comum, ou mesmo em consultoria, né? Quando fica claro que o ideal é que você tivesse um CRM, ou o que você quiser chamar, né? Se tivesse o histórico das interações, que você conhecesse o cliente e todas as outras coisas, né? Esse é o ideal. Como a maioria das organizações está bem longe ainda de ter isso, né? E aí essa acho que é um ensinamento de como essas transformações demoram, né? Se você lembrar, eu trabalhava no mesmo lugar, meu primeiro emprego foi na mesma empresa que você teve o seu primeiro emprego lá, uma empresa de cartões de crédito, há muito tempo atrás. E lá naquela época a gente já falava não sei se você lembra disso, de quando entrasse uma ligação, ter a cor do cliente baseado em alguns critérios, eu pintaria a tela. Poxa, eu tinha essa ideia em 1990 e eu não consigo fazer agora, né? Então, acho que CRM é importante, mas nem todo mundo vai começar pelo CRM, porque eu não ter esses dados, eu preciso de investimento. Eu, particularmente, acho a coisa mais valiosa é você ouvir os feedbacks e melhorar a jornada a partir disso, tá? Você tem os feedbacks lá? Provavelmente você tem. Você está fazendo atendimento lá há 10 anos, há 15 anos. Você tem uma base de dados enorme lá, que lá provavelmente tem um monte de interações. Você pode tirar uma série de inteligências de lá. Então, muita gente fala, por onde eu começo? Começa melhorando né? E aí, de novo, perdão para os ouvintes, mas é mais um jargão do CX, né? Vai chamar Close the Loop, que nada mais é do que melhorar, né? Fazer melhorias contínuas ou fazer melhorias estruturais baseados no feedback dos clientes. Mas note também que tem muita organização capturando esse feedback e fazendo nada com ele, né? E aí, fazendo um resumo, então, além dessa melhoria contínua, quase uma evolução daquilo que
há muitos anos a gente chama de PDCA, né? PDCA. Planeja, desenvolve, implanta e analisa. Planeja, desenvolve, implanta e analisa, e com isso você vai tendo a evolução contínua, né? Quais seriam as melhores práticas, então, quando a gente falar de solução digital, de como que a gente melhora esse relacionamento, esse touch point, ou, enfim, a jornada como um todo? Quais seriam as melhores práticas, além do uso aí do PDCA, vamos dizer assim? Eu acho, tem uma série de melhores práticas aí, né? E aí não sei se você está pensando aí em alguém que está planejando a compra de uma solução, ou você está planejando em alguém que está pensando o processo de CX na organização, né? Se for comprar, claramente, né? Eu tenho que pensar. Então, falamos em duas coisas, né? Eu tenho que medir e tenho que fazer o PDCA, uma melhoria contínua, tá? Lembrando que agora a gente tem outras técnicas, né? Talvez seja melhoria contínua, PDCA, talvez eu use design thinking, talvez eu chame o cliente e faça uma cocriação para o cliente me ajudar a desenhar essas coisas, né? Então a gente evoluiu um pouquinho, acho que nessas ferramentas. Às vezes acho que é um mix de tudo isso, né? Perfeito, né? Então acho que o importante, né, é que cada problema tem a ferramenta mais adequada, né? Você saiba, então você saiba identificar essa questão, né? Então, em termos de uma solução que seja escalável, uma solução que, né? Então, a grande vantagem do digital é que, teoricamente, eu deveria ser fácil de eu medir, né? A da jornada, né? Para uma jornada não digital, muito mais difícil de eu medir. Então, você, né, gastar um tempo aí pensando se tem as medições que você quer, se não tem as medições que você quer. E a terceira é como é que você vai integrar isso nessa melhoria contínua, né? Eu gostaria já de estar vendo, e ainda não estamos lá, então talvez a gente sempre tenha que ter um sistema terceiro para controlar essas mudanças, né? Porque uma coisa que a gente aprendeu lá no PDCA lá atrás é que eu vou fazer mudança, mas volta, né? Então o problema volta a acontecer por uma série de questões, cultura, o cliente não entendeu a minha mudança, eu desenhei mal, e o problema volta a acontecer. Então eu quero ter esse histórico para saber se foi a minha intervenção que foi planejada errado, ou se ela foi implementada errado. Pode acontecer isso também, né? Então, um sistema que eu consiga integrar em algum outro sistema aí de closed the loop ou de melhoria contínua é sempre importante, tá? Então, você me dá o gancho, desculpa te interromper, você me dá o gancho para te perguntar qual que é a melhor ferramenta, então, para medir se isso que a gente está implementando, que a gente está fazendo, está trazendo resultado. NPS, satisfação de cliente, enfim. Quantas tem, quais são as mais famosas e como que a gente deveria levar em conta, né, ou implementar, qual a melhor forma de implementar essas ferramentas, né? Essa é uma discussão sempre acalorada, né? Porque você tem os times A, os times B e os times C, tudo bem? Então, se eu falasse assim, de uma perspectiva da literatura, NPS e satisfação são exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Já medimos várias vezes. O pessoal da BEM vai ficar triste comigo, vai falar que eu sou um traíra, que não sei o quê, mas elas são muito parecidas, tá? Eu acho que o que falta, entretanto, é eu entender por que eu estou perguntando isso, né? Então, se eu vou beber lá no PDCA ou vou beber em indicadores-chave de performance, né? KPIs, Key Performance Indicators, satisfação a gente chamaria que é um indicador de tendência, que vai indicar o quê? Na verdade, a grande alavanca provável aí, que é retenção, né? A lógica toda do negócio, e que começou há 30 anos atrás e que só agora a gente implementa, é que talvez a empresa esteja gastando dinheiro demais em clientes novos e recursos de menos em retenção. Tudo bem? Então, eu quero medir satisfação? Quero, mas o que eu queria estar medindo mesmo é retenção. Por que eu meço satisfação? Porque é um indicador de tendência, como eu falei, ele vai me dar uma dica do que vai acontecer, né? Imagina que eu tenho um ciclo de compra longo. Então, outro dia eu estava falando com o diretor de CX de um laboratório. A mulher faz exames a cada 9 meses. O homem faz exames a cada 18 meses. Tudo bem?
Então, se eu não coletar satisfação agora, eu só vou saber que eu perdi esse cliente daqui a 18 meses. Tudo bem? Então, se eu medir direitinho, eu estou antecipando essa questão. Agora, se eu estou melhorando a satisfação e não estou melhorando a retenção, que é a principal alavanca, esse negócio não está funcionando, tá? E esse é o problema da gente talvez separar por canais, né? Então, eu estou olhando um canal de atendimento, mas o canal de atendimento ele tem as informações, se essa pessoa, eu retiro essa pessoa, talvez ela tenha, né? Alguém ligou para cancelar depois que eu dei, então eu consigo fazer alguma coisa. Mas o ideal, e aí de novo, né? Entendendo que o ideal é longe de como a gente vai começar a fazer isso, seria que eu tivesse uma visibilidade inteira aí do processo. E aí tem uma série de outras alavancas, que é enquanto você for deixando o programa mais complexo e mais maduro, você pode começar a medir, né? Se a indicação está funcionando, se eu estou conseguindo fazer upsell, se eu estou conseguindo fazer cross-sell, né? Desculpa mais um jargão aí, né? Se eu estou conseguindo vender mais para o mesmo cliente, se eu estou conseguindo vender outros produtos, se o cliente está aceitando para ficar comigo, não pedir desconto. Então, pode ser que no mercado, né, a gente fica bravo, mas acontece. No mercado, as empresas vão competindo e meu preço vai diminuindo conforme a inflação. Quem está na casa, eu não vou oferecendo necessariamente. Mas talvez, se eu oferecer uma boa experiência, o cliente tope pagar 10, 15 reais a mais e fala, não, só para não ter o trabalho de renegociar tudo isso. É uma outra opção. Então, eu acho que o muito importante é entender que satisfação é um indicador de tendência. O que eu queria mesmo é retenção e aumentar o valor do cliente ao longo do tempo. E aí me leva a história que você conta quando a gente coloca esses índices de tendência ou de satisfação na avaliação de desempenho dos colaboradores da empresa, né? Qual que é o desvio que isso pode acontecer, né? O que pode fazer dentro da empresa? Você colocar como meta aumento do índice de satisfação do cliente, né? Isso eu já vi você falando também, né? Você quer que eu aumente o índice? Eu aumento, né? Se de fato vai aumentar a experiência, são outras questões, né? A gente sempre recomenda muito cuidado. Se você vai pôr uma nova medição, espera ela ficar madura, espera ela entrar, né, de fato na cultura antes que eu coloque na remuneração variável, né? Porque uma coisa que o pessoal não se lembra, mas que indicadores incentivam certos comportamentos, né? Para eu saber se eu estou incentivando o correto, é melhor eu fazer treinamento, estar maduro, entender como é que é a evolução do indicador, ter histórico. Mesmo falando isso, muitas empresas vão colocar no começo e vão sofrer um pouquinho por causa disso. Eu diria que talvez o desvio maior que tem é aquele de você só perguntar para o cliente que vai te dar uma nota boa, né? Esse é vamos falar assim, é o desvio que é mais fácil de acontecer e rápido de acontecer, só para aumentar a nota, e aí não significa, como normalmente é uma amostragem, não significa que você realmente tem essa realidade na empresa como um todo, né? Uma outra questão importante que você está trazendo, né, e aí que abre um mundo aí, é a de entender que é uma pesquisa por amostragem. E por ser uma pesquisa por amostragem, tem uma série de considerações para quem eu estou perguntando, né, qual é o tamanho da amostra, etc, etc. Tem até jeitos mais sutis, né? Eu sei que se eu coleto por telefone, se eu coleto pessoalmente, a nota tende a ser maior do que a nota por telefone e tende a ser maior da nota do canal digital. Você não precisa nem perguntar só para quem vai dar nota boa. Você pode só direcionar canais, você já vai conseguir um aumento da nota. Então, é o que eu sempre falo, aumentar a nota é muito fácil, gente. Aumentar o valor do cliente ao longo do tempo, essa é a parte difícil, para isso que nós estamos gastando essa energia toda. É isso aí. Beleza. Chegamos aqui no nosso tempo inicial, acho que a gente conseguiu cobrir aí todos os pontos. Vamos ver se o pessoal ficou com alguma dúvida aí, que a gente possa discutir um pouco mais especificamente algum tema, Cris. Legal, tem bastante dúvida sim, Ale. Eu vou começar a ler aqui as perguntas que o pessoal começou a colocar no chat durante a apresentação. Do Maurício, dúvida. Entendo que muitos canais digitais contam com robôs no atendimento. Não seria uma diversidade falar de atendimento feito por robôs e uma boa experiência do cliente?
Acho que direcionado a vocês dois aí, tanto como o outro. Você quer começar, Lê? Eu vou começar mais aberto e o Alexandre depois vai mais específico, né? Vamos lá. Acho que tem duas evidências para a gente. Maurício, né? Acho que é Isso, Maurício. É o Maurício. a pessoa da pergunta. Duas coisas para considerar. Primeira, depende de qual experiência você desenhou. E aí essa é uma outra questão, né? Que experiência você vai oferecer? Você vai oferecer uma experiência premium ou você vai oferecer uma experiência sem fricção, por exemplo? Em que é a experiência que tudo se resolve muito rapidamente. Tipicamente uma experiência Amazon. Claramente a Amazon está sempre indo para uma experiência sem fricção, enquanto a Apple, por exemplo, vai numa experiência muito mais glamurosa, né? Uma experiência muito mais pausada. Então, se ela for muito rápida, não tem problema nenhum de eu ter o robô. A segunda é que, se você olhar as empresas que mais valem no mundo, são empresas que oferecem serviços automatizados, sem fricção, né? Apple, Amazon, Google e todas essas outras, Facebook, são serviços automatizados, porque eles são muito escaláveis. Uhum. Então, eu posso ter uma boa experiência com designs escaláveis. Aí eu deixo para o Ale falar também. O Ale me ensinou a maioria dessas coisas, então eu deixo para ele aí, para vocês entenderem o pensamento dele. Eu acho que do ponto prático de implantação de robô, a gente sempre tem que lembrar dos 3 pontos, né? Quando o cliente entra em contato, eu tenho que rapidamente identificar o cliente e autenticar esse cliente. Depois eu tenho que saber qual é o contexto, onde que ele está na minha jornada. Porque eu consigo predizer, ou pelo menos adivinhar, por que ele está entrando em contato comigo. E o terceiro, tem um mínimo de histórico para fazer aquele atendimento. Se eu tiver esses 3 elementos, não importa muito se é uma pessoa ou se é um robô, né? Eu vou ter elementos para dar um atendimento de qualidade, pode ser feito por robô, pode ser feito por humano, um vai custar mais barato, outro vai custar mais caro, e aí entram esses aspectos de quanto custa dar esse atendimento, quanto que esse cliente ele me traz de retorno, quanto que eu estou gastando para fazer esse atendimento. A gente não acredita que exista um canal melhor que outro, é melhor o humano, é melhor o automatizado, ou é melhor o WhatsApp do que o telefone. Cada canal tem a sua função, cada canal tem o seu momento de atuação, e se você conseguir identificar rápido o cliente, tiver o histórico dele e souber o contexto, né, para não... o cara tá ligando para reclamar, você oferece um cross-selling, né, você merece aumento de pacote. Não está funcionando nem o atual, você quer me oferecer outra coisa. O cara liga para desbloquear o cartão, você começa a falar para ele como que foi a experiência de compra nele. Ele nem recebeu o cartão, né? E aí você ainda não sabe que ele não recebeu, que o cartão não está desbloqueado. Então, eu acho que você entender o contexto e ter esse histórico do que aconteceu e rapidamente conseguir posicionar, você sabe, a ferramenta ela tem que ser inteligente para saber se vai conseguir dar um autoatendimento por robô, e se não der um autoatendimento, vai transferir para atendimento humano, que vai continuar. Não tem coisa pior, né, do que você entrar num site, aí você se loga no site, aí você pede um chat, aí ele pede para você logar de novo, passar os mesmos dados. Aí quando você cai no atendimento, aí o robô não funciona, ou não tem o serviço necessário, automatizado, quando você cai no atendente, ele pede a sua confirmação tudo de novo. Então, para você falar com o atendente, né, você se identificou, por exemplo, 3 vezes na mesma ferramenta, ou no mesmo, quase em 30 segundos que você está navegando. Essa experiência é péssima, né? Então, se é para colocar um robô, para o robô ser desse jeito, é melhor ir direto para o atendimento humano. Né? Lá no final você vai perguntar tudo de novo para o cliente, então não coloca robô. Se você conseguir fazer esse robô ser mais humanizado, que a gente chama, e realmente resolver o problema do cliente, não importa, aí não tem muita diferença se quem está atendendo é o robô ou não, né? No Uber, por exemplo, você não falou, mas o Uber é muito famoso, né? Você vai lá, põe um problema. Automaticamente ele já faz uma solução. Vou te dar o reembolso ou não vou te dar? Não fica te perguntando muito, mandando, né, você provar. Não, beleza, você não conseguiu pegar o Uber e teve taxa de cancelamento, eu estou te devolvendo a taxa de cancelamento.
Se acontecer 3 vezes na semana, ele não te devolve mais, porque aí ele já percebe que é comportamental de você que anda cancelando muito, né? Se isso fosse feito com humano ou com robô, tanto faz, né? No final das contas, é um atendimento sem fricção. Então, não importa muito se é um robô ou se não é, para você dar uma boa experiência para o cliente, né? Não é a tecnologia, o canal que você está usando é que define isso, e sim, quais as ferramentas tem. Às vezes você tem um atendimento humano que é péssimo, então você não está dando uma boa experiência. E às vezes você tem um atendimento para o robô que é maravilhoso, que vai te atender muito rapidamente e resolver seu problema rapidamente, né? Então, não depende da tecnologia e do canal, depende mais da forma que você implementa para essa experiência ser considerada boa pelos seus clientes. A sua resposta, ali, acho que já responde parte aqui da pergunta do Rogério, que é como construir do zero um canal digital com foco em CX, que é bem isso que você colocou. Você quer complementar com algum É isso. É isso, né? Identifica o cliente rápido, né? Se o cliente veio do seu site, ele já se logou, você não precisa perguntar de novo. Faz a integração, né? Em vez de você ter trabalho, você está dando trabalho para o cliente e deixando o cliente irritado. Companhia aérea, você viaja toda semana tem que botar todos os dados. Que é a coisa mais absurda que isso, né? Hotel, mesma coisa, né? Clientes recorrentes. São seus melhores clientes, aqueles que vão toda semana. Então, para esses, é um pouco o que o Caldeira falou, né? Você gasta dinheiro no cliente novo e o cliente antigo, você não faz uma integração ridícula, né? Não salva o dado do cliente, coisas que custariam muito mais barato do que o que você gasta para um cliente novo. Então, identifica o cliente rápido, posiciona no contexto, né? Para não fazer coisas absurdas, eu estou reclamando, aí eu ligo novamente para saber como está a minha reclamação, você está querendo me vender, né? E o terceiro ou até pior, né? Às vezes, empresas fazem ativo, né? Fazem abordagens ativas, quando você fala, eu quero o produto, fala, agora que eu entrei no seu cadastro, eu vi que você não é elegível a essa promoção. Outro dia eu recebi isso de uma empresa de telecom, ele estava querendo me vender um produto, aí porque eu moro num condomínio, então eu não sou elegível. Só que eles só descobriram isso depois que eles me ligaram. É meio absurdo esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, contexto onde eu estou na jornada e histórico, mínimo de informação tem que estar disponível naquele atendimento para você conseguir resolver. Fazendo isso, você já começa, nossa, lá na frente das maiores empresas do Brasil, inclusive, que hoje não tem esse tipo de abordagem, né? Se eu pudesse complementar, Cris, claro, antes de passar para a próxima, claro. acho que tem duas do ponto do Rogério. Então, vocês têm uma mina de ouro, vocês têm anos e anos de dados que vocês não estão usando e que eu podia começar o CX por aí. A próxima pergunta provavelmente é essa, tá? Olhando os dados, eu sei o contexto. Né? O cliente começou a usar menos a sua ferramenta. Já é um baita indicador que vai ter problema de retenção. Né? O cliente nunca te ligava, te ligou 3 vezes seguidas. Tem algum problema aí no atendimento. Então, tem essa mina de ouro. O pessoal fala, não sei onde começar. Obviamente, eu vejo que daqui a 20 anos a gente não vai precisar perguntar o NPS. Eu vou olhar o comportamento operacional do cliente e eu vou inferir o NPS. Então, para de tentar achar, né, que eu preciso que o cliente me conte, sendo que o cliente já está me contando. Talvez eu ainda não tenha as capabilities para olhar isso nos dados, ok? Nem toda empresa tem isso, mas tem lá, tem pegadas lá que eu não estou identificando, né? E aí, Rogério, cuidado para não construir também um foco em CX em um canal só, né? Falando tanto de omnicanal aqui, você tem que ter uma visão de todos os canais. Eu sei que, às vezes, como atendimento, não sei se trabalha em atendimento ou não, eu não vou ter uma visão de todos os canais, mas mesmo no atendimento, às vezes eu tenho vários canais, né? Eles estão conversando, está integrado, consigo passar de um canal para o outro, eu tenho contexto de um canal para o outro, muitas vezes não tem nem contexto de um canal para outro, né? Então, prefiro fazer aí uma estratégia multicanal desde o começo. É o que eu recomendaria aí. Legal, acho que responde também parte aqui da pergunta da Luciana, né, referente às ferramentas necessárias para se construir uma boa estratégia de Customer Experience. Acho que o Carlos respondeu aí boa parte da pergunta, certo? Vamos lá. Temos uma pergunta aqui do Júnior. Eu gostaria de entender a importância do Omnichannel para a experiência do cliente. E aqui ele não... Boa pergunta. Qual a importância do Omnichannel?
Note que, e aí eu acho que temos que dizer, omnichannel é difícil de fazer, tá? Né? Todo mundo acha, não, vamos fazer omnichannel. Puxa, é super difícil de fazer. Tanto é que, por exemplo, provavelmente a melhor experiência omnichannel no mundo deve ser da Amazon, tudo bem? Eu tenho vários canais, todos se conversam, agora eu tenho as lojas, vou lá tal. Mas a Amazon está levando um pau da Magalu. Então, note como mesmo o rei do omnicanal, quando eu chego em certos contextos, ele é muito difícil de fazer, né? A gente acha que vai ser muito importante no futuro, mas o Brasil será uma aventura, principalmente questões, por exemplo, de devolução, né? Comprei na loja A, que fica na cidade da fronteira de um estado, e resolvi devolver na loja B, que é no outro estado. O Brasil é praticamente impossível fazer isso, né? E aí, canais de atendimento, quer dizer, pensa bem, tem uma estratégia, como eu falei para vocês, né? Note como, nessa questão aí do carro, como se navegou entre vários canais, né? Então, lá, se vocês olharem, coloque aí, Google, compra de carros, vocês acham no próprio Google. Mas a pessoa foi, e aí eu tenho medo de chamar de canais, com medo de compartimentalizar justamente esse atendimento. Por isso eu parei de usar a palavra canais. Mas a pessoa foi search do Google, search de fotos, site das montadoras, revistas especializadas, WhatsApp para amigos, foi na loja e tem mais 8 ou 9 canais diferentes, né? Então, eu queria perguntar, você vai conseguir integrar tudo de começo? Ou você vai integrar os seus 2 principais? Isso é uma coisa que paralisa muito, né? Começa fácil, começa naqueles que você tem domínio, começa naqueles que você vê que é mais fácil integrar e assim por diante. Não sei o que você quer complementar aí, Ale. Não, até pegando o gancho, né? Não adianta ter, então a empresa resolve disponibilizar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, tem o chat que já está no próprio site, tem telefone, e aí nada conversa com coisa nenhuma, não faz a identificação do cliente, não faz uma transferência sincronizada do atendimento eletrônico para o atendimento humano, acaba trabalhando com diferentes ferramentas, então as experiências são diferentes, uma é com menu, a outra tenta fazer com palavra, a outra tem um mínimo de processamento natural. É melhor diminuir a quantidade de canais e fazer uma coisa bem feita, que quando o cliente estiver interagindo, ele vai ter uma boa experiência, do que querer também colocar todos os canais só porque é bonito escrever na página, né? Colocar o logo de todas as mídias sociais na página e todas não darem, né? E não ter uma experiência legal, não ter uma navegabilidade legal, não resolver a maioria dos problemas, no final das contas sempre passar para o atendente, no final das contas sempre o atendente te perguntar tudo de novo. Aí o que adianta? Você está só usando né, o canal como passagem, mas sem trazer valor, né? Então é melhor concentrar em poucos canais, mas que realmente nesses canais você vá melhorando, vai fazendo evoluções, vai vendo onde você está errando, onde o cliente, porque muitas vezes você imagina que o cliente vai interagir de uma determinada maneira, e isso não existe mais, esse negócio que o cliente vai se adaptar à sua forma de interação. Não, é você que tem que se adaptar à forma que o cliente fala, né? Eu lembro muitos anos atrás, lá nas Casas Bahias, quando a gente teve um projeto, a gente perguntava se o cliente queria uma informação, fazer uma reclamação ou fazer uma solicitação. Aí o cliente falava, são as 3 coisas, são as 3 coisas. A gente até usava reconhecimento de voz. Não adianta você querer classificar o que o cliente vai fazer. Pergunta o que ele quer fazer e aí você classifica, né? Então, melhora o atendimento em cada um desses canais. E aí sim, fazendo de preferência, por exemplo, uma passagem de dados entre um e outro. Se o cara começar, né, a interagir com você no telefone e, por exemplo, abrir uma reclamação e depois você mostrar para ele que tem um canal de WhatsApp, quando ele entrar no WhatsApp, já pega do contexto que ele abriu uma reclamação, né? Não vai perguntar tudo de novo, você já identificou o cara. Tem uma reclamação aberta, faz uma pergunta simples, né? Você quer falar da reclamação? Você acabou de abrir o protocolo, né? Não adianta começar o atendimento de novo, passar um protocolo de 16 números,
e perguntar para o cara o que ele quer fazer. Putz, meu, eu liguei faz 2 horas. Quero saber do que já resolveu o meu problema. E hoje, né, cada vez as novas gerações elas têm uma urgência muito grande de resolver os problemas de maneira rápida. Por isso que eles querem usar a rede social, né? E também não quer ficar pendurado. Então, por que usa uma rede social onde a interação não é real time, né? Eu mando uma mensagem, vou fazer uma outra coisa, volto e quero continuar dali. Então, muitas vezes, essa interação omnichannel, ela também não vai ser real time, né? Ela vai ser na base da mensagem, que pode demorar um pouco mais para ser resolvida. E aí, por conta disso, como a gente sabe que as pessoas elas têm turnos de trabalho, pode ser que um atendimento que começou num turno de trabalho de uma pessoa vai se estender para outros turnos de trabalho. E essas pessoas que vão continuar esse atendimento tem que continuar, não pode começar tudo de novo, né? É um pouco feio, né? Quando você vê assim, você começa um atendimento no WhatsApp e passa um determinado momento e fala assim, então, já que você não interagiu, eu vou te desligar, e aí a hora que você volta, você tem que começar tudo de novo, né? É ruim isso, né? Guarda o mínimo de histórico, o mínimo de contexto e continua daí, que eu acho que fica... Aí sim você está dando uma experiência para o cliente que é uma experiência boa, né? Legal. A Daisy, ela pergunta assim, vocês acham que a experiência do cliente é a mesma ação do famoso sucesso do cliente? Porque vejo empresa com essas duas áreas. Acho que podemos começar pelo Claudio. Para você, Claudio. Então, se eu tenho 2 áreas, estou com um problema, tá? Então, o que é isso aí? Nossa, isso é uma confusão dos diabos. Então, primeira coisa, pessoal, sempre que alguém cria uma metodologia, um campo, alguém vai tentar criar um muito parecido com outro nome para ver quem vai vencer. Tudo bem? Então, às vezes, você tem 2 metodologias muito parecidas com os fundamentos muito parecidos, tá? CX tem lá, mas vem lá principalmente do livro da BEM, do NPS, tá? CS, Customer Success, é muito parecido, mas tem algumas características peculiares. Quem inventou? Diz a lenda, a gente não tem certeza, que foram as empresas de software. Mas, olhando a mesma coisa, né? Eu estou perdendo clientes e estou fazendo um baita esforço para renovar os clientes, principalmente quando o software virou software como serviço. Quando virou SaaS, né, e vira assinatura, retenção começa a ser importante, tá? Então, aparentemente, a Salesforce inventou essas coisas. E aí, então, principalmente as empresas de software, que são B2B, tendem a chamar essa mesma área de sucesso do cliente. Enquanto as empresas mais B2C tendem a chamar essa área de experiência do cliente. No fundo, elas são muito parecidas. Qual que é a diferença de sucesso do cliente? Como é B2B, eu tenho algumas limitações. Não adianta ficar mandando pesquisa de NPS. Então, eu tenho que a interação é feita de outras maneiras, né? Principalmente em reuniões quadrimestrais, que eles chamam lá de Quarterly Business Reports, em que eu me junto com o cliente e eu devo demonstrar que eu entendo da minha ferramenta do negócio do cliente mais que ele. Uma segunda questão é que o seguinte, o que chama sucesso do cliente? Então, para o Customer Experience, é a experiência que tem que ser boa para você continuar comprando. Como a Customer Success vende SaaS, assume-se que o cliente não conseguir usar a ferramenta é que faz com que ele vá embora. Tudo bem? Então, você está menos preocupado na experiência e um pouco mais preocupado em um cliente ter sucesso com uma ferramenta. E aí, por isso mesmo, tem muitas coisas, principalmente no onboarding do software. Eu estou preocupado que a pessoa, o usuário, não vá saber o software, aí ele volta no comprador e fala, não compra mais isso que ele não serviu. Então, tem muitas coisas, mas tem coisas interessantes que a experiência pode aprender. Então, você tem muita coisa de, por exemplo, gamificação do treinamento. Eu vou lá e eu incentivo os usuários a, de fato, verem o vídeo do treinamento antes de usarem a ferramenta e depois me reclamarem que a ferramenta não funciona, né? Então, por exemplo, treinamento do cliente. Eu poderia usar isso em experiência, né? Eu vou e jogo o cara lá no robô e acho que o cara tem que saber usar o robô,
né? Vou aqui usar um exemplo de jogos, aí vocês que usam videogame. Toda a primeira fase de um jogo é um tutorial disfarçado, certo? Que eu estou ensinando você as ferramentas. Por que não todo primeiro atendimento ou a primeira interação depois de muito tempo não pode ser um tutorial disfarçado? Ou porque eu não dou prêmios para as pessoas assistirem o vídeo antes de me ligar? Tem milhões de opções que dá para gente puxar disso, né? Mas basicamente, então, dá para usar as duas ferramentas, mas se for software B2B, em geral o pessoal chama de Customer Success, né? E tem uma segunda diferença também. Essas empresas, em geral, elas dividiram a responsabilidade da área. Então, tem um diretor de contas novas e tem um diretor de contas existentes. Então, de fato, aí eu deixei bem claro como importante era receita recorrente e ter uma pessoa olhando só para isso, tá? Mas, se você for olhar no frigir dos ovos, as ferramentas são muito parecidas, a ideia de atendimento tem que funcionar, etc, 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 né? Uma outra diferença, desculpa me alongar um pouquinho, mas é importante aqui para o atendimento, é que para software, ele assume então que uma parte importante é no onboarding e uma parte importante é assistência. Eu não estou sabendo usar o software. Então, em vez de você dar atendimento humano, muitas vezes você cria o quê? Uma comunidade de prática. E a pessoa ainda vai na própria comunidade em vez de perguntar para você como é que ela resolve o problema. Então, muitas dessas empresas, em vez de ir para um canal de atendimento tradicional, elas fazem um canal de atendimento que é cocriação com os usuários. O que é muito interessante, porque me dá ideias de melhoria no software e outras questões, tá? Então, essas são as diferenças básicas aí entre os dois conceitos. Desculpa aí o alongar da explicação. Imagina, acho que está super respondido, né, Daisy? Bem explicado. Uma última pergunta que eu tinha pulado, o Laudecili fez uma pergunta relacionada ao uso de chat, que muitas vezes na interação do que se diz digital, você tem uma limitação de respostas, né? Você tem 1, 2 e 3 como resposta, só que a resposta que você quer dar não está ali listada, né? Então, é uma experiência ruim. Como que se poderia mudar, né, esse cenário? Se seriam novas tecnologias, com robôs de interação de voz, enfim, quais tecnologias poderiam ser utilizadas para melhorar essa experiência? Acho que é isso, né, Laura? Eu diria que hoje 95% dos chatbots eles são com menus dirigidos, né? Eles não são com o que a gente chama de processamento natural de linguagem. Se olhar, de novo, no preciosismo da definição do chatbot, para ser um chatbot, o certo é você usar inteligência artificial, machine learning e processamento natural de linguagem. Aqui no Brasil, especificamente, com as crises que a gente teve, necessidades de redução de custo, de você aumentar rapidamente receita, foram implementados vários chatbots, mas que no fundo não tem nem inteligência artificial, nem machine learning, nem processamento natural de linguagem. Então, eu enxergo isso com muita naturalidade. Eram coisas que a gente devia estar fazendo, sei lá, 10 anos atrás, implementando esse tipo de interatividade, a coisa começar a evoluir, porque esse processo ele é baseado no PDCA, na evolução, PDCA no sentido de evoluir, de você ir desenvolvendo, implantando e continuamente melhorando esse relacionamento. Por quê? Porque as necessidades dos clientes mudam, a forma de interação muda, você ganha novos clientes, às vezes você ataca novos nichos, né? A própria Covid, né? Várias pessoas que nunca compraram via e-commerce, via site, começaram a comprar. Então você ganhou uma série de pessoas, um mercado que antes não existiam e que pode ser que dentro dessas pessoas existam formas de relacionamento diferentes, que vão mudar, que você precisa ter novas maneiras de se comunicar. Então, todas essas ferramentas, elas precisam evoluir. Então, eu vejo com muita naturalidade esses chatbots terem nascido na base de 1, 2, 3, 4, de menus dirigidos. As próprias ferramentas, se você pegar o WhatsApp, por exemplo,
A primeira versão ela era mais simples para você construir bots e a partir de um determinado momento elas começaram a evoluir. Agora você já começa a ter ícones, daqui a pouco você vai ter botões de pagamento. Então, as próprias ferramentas vão evoluindo, a forma de desenvolvimento vai evoluindo, as pessoas que estão interagindo começam a se acostumar, você começa a mapear quais são os usos daquela aplicação, o que efetivamente as pessoas estão usando e o que elas querem usar e que não tem. Num chatbot, por exemplo, fica muito fácil você fazer esse tipo de levantamento, né? A partir do momento que a pessoa pediu uma determinada solução que você não está preparado, isso fica registrado e é fácil você fazer esse levantamento. E aí você tem que evoluir. E aí sim, você vai usar novas tecnologias. Vai usar inteligência artificial, machine learning, processamento natural de linguagem. Existem várias formas de fazer isso, várias ferramentas. Hoje, as maiores empresas possuem esses algoritmos, Google, Microsoft, IBM, Amazon, todas elas já possuem, a Nuance, todas já possuem essas ferramentas, e aí, de acordo com o canal, de acordo com a sua necessidade, você vai poder pagar por uso, por transação, por atendimento, por tamanho de plataforma, N modelos de negócio. Então, aí, cada empresa tem que analisar, né, a necessidade, como que quer resolver o problema do cliente, em quais canais, porque isso também não é negócio você fazer numa determinada ferramenta, quando num determinado canal, por exemplo, vou fazer por WhatsApp, na hora que eu tiver que fazer por telefone, eu tenho que começar tudo do zero. O ideal é quando você desenvolver uma inteligência, ela pode ser replicada em vários canais, mudando apenas a interface. Mas isso é uma evolução, né? Então, você começa com menus dirigidos e vai utilizando esses novos algoritmos para melhorar essa interação com seus clientes. E se eu pudesse complementar também, acho que eu concordo com a Lê, né? Então, por onde eu começo? Começa fácil, começa rápido, porque aí é mais fácil de você mostrar um grande ganho muito rápido. E se você conseguir mostrar um grande ganho muito rápido, você vai ganhar suporte para esse seu programa crescer rapidamente. Agora, também tem coisas e então, acho que o Ale fala está certo, olha, puxa vida, vou ficar aqui pensando 5 anos que a interação de um canal A deve ser diferente do canal B. Talvez você tenha esse luxo, talvez você não tenha. Mas cuidado também, que tem coisas que não dá, né? Não vou falar, mas tem aí um banco que tinha que pagar um tal do auxílio emergencial. Tudo bem? E aí teve que rapidamente desenvolver um aplicativo. E aí não teve dúvida. O cara que desenvolveu o aplicativo, alguém falou para ele, replica a experiência da agência. E ele foi lá e replicou. Primeiro ponto, você pegava uma senha dentro do aplicativo. E aí você ficava numa fila de espera dentro do aplicativo. Gente, peraí, aí também não, né? Então tem coisas, eu concordo com o Ale, começa assim, mas tem coisas que você tem que tirar de letra, né? Não vai replicar a fila dentro do aplicativo, mas foi isso que aconteceu. Então, o cara está usando o celular, né? Isso já é informação sensível, né? Já identifica o cliente pelo celular, né? Isso. Não precisa perguntar qual é o celular dele, né? Tem questões que dava para ter resolvido. Até entendo nesse caso que era realmente uma massa enorme de gente, né? E um desespero total, você não teve tempo para testes e tudo mais. Mas, né, quer dizer, vou replicar? Vou, mas, poxa, esse aqui tá na cara que eu não preciso replicar, né? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, é só um exemplo para ficar viúva, né? Então não replico aquela questão. Isso é muito importante. Legal. Pessoal, a gente já não tem mais tempo para perguntas, estouramos aqui o tempo, mas foi super produtivo. Queria agradecer aqui a participação do Carlos Caldeira. Obrigada pela disponibilidade, pelo conteúdo que você trouxe. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a vocês, sempre um prazer inenarrável conversar com vocês aí. Ainda ganhei uma camiseta Boxade e uns brindes, e aí adoramos brindes, então foi muito bom. E esperamos aí, né, poder ajudar. Então, se alguém quiser dar uma passada ali, vou fazer só um merchanzinho aqui, lá, né, no site da KCD, que é a nossa empresa de consultoria, procurar nossos cursos no INSPER. E, aparentemente, o meu livro de CX sai em janeiro também, depois de um longo caminho aí, que não foi tão agile como eu gostaria.
Então, vocês fiquem de olho aí, deve sair o livro logo mais, e aí eu convido vocês todos a aparecerem lá, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela participação, pela disponibilidade, pelo conteúdo. Eu queria agradecer o Caldeira, especialmente, ter dedicado um tempo aí para a gente aprender um pouquinho. E também aos nossos clientes, parceiros, todo mundo que participou. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, alguma coisa, tanto eu como Caldeira, a gente pode... Acho que os nossos contatos vão ser disponibilizados aí pela Cris. E aí, se vocês quiserem perguntar, mandar alguma sugestão, alguma pergunta, a gente está à disposição. Obrigado, Caldeira, mais uma vez aí pela participação. Forte abraço. Muito bom, pessoal. Obrigado pelo tempo. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até um próximo webinar, no próximo evento da VoxAid. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.